Olá, boa tarde. A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O colegiado é presidido pelo deputado Alcântara Filho. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas presentes. Quero, de plano aqui, justificar que os deputados componentes da comissão estão a caminho, mas, haja vista a importância do tema, a gente inaugura os trabalhos, também aproveitando aqui, já agradecendo a presença das autoridades que gentilmente atenderam o nosso convite. Dr. Carlos Gustavo Lorenzoni Buais, que é delegado da Polícia Federal há mais de 12 anos e atualmente delegado que coordena as investigações relacionadas ao crime cibernético na matéria da criança e adolescente. Doutora Daniele Tristão Laranja de Landa, escrivã de Polícia Federal e coordenadora do Projeto de Prevenção e Abuso de Crianças e Adolescentes. Doutor Hércules de Nadai Aranda, chefe de investigação na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, há 15 anos atuando nessa pauta, no total 20 anos como policial civil servindo a nossa população. Quero aqui saudar o público presente, os servidores dessa Casa de Leis, todos que nos acompanham pela TV Alice e pelas plataformas digitais, no YouTube e no Facebook. Com a graça e a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos dessa reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores. Solicito ao secretário da comissão que proceda à leitura do expediente. Leitura do expediente. Correspondências recebidas não houve no período. Proposições recebidas também não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta também não houveram no período, senhor presidente. Muito obrigado. Quero aqui registrar a presença dos acadêmicos do curso de Direito da UVV, que nos honram hoje com a presença desse tema tão importante. Antes da gente iniciar a reunião, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio em respeito às vítimas desse triste episódio que aconteceu agora no Paraná. Nós tivemos um outro óbito hoje, infelizmente, então, tendo em vista ser um tema muito tratado nesta comissão, gostaria de solicitar aqui que nós pudéssemos ficar em um minuto de silêncio. Antes, gostaria também de registrar a presença, depois eu vou fazer menção pontual dos nossos conselheiros tutelares, das demais autoridades presentes. Por gentileza, se coloquem de pé. Registrar a presença aqui dos conselheiros tutelares, aqui presentes, Marcos Antônio de Continental, Andressa Santana Ribeiro Ricardo de Vitória, os conselheiros de Aracruz, da Orla de Aracruz, amigos queridos, Lucineide Amaral, Marcela Matuchak e Arius Florencio, muito bem-vindos a essa casa, e aos alunos já cumprimentei, ao professor Daniel Donadello, e todos os alunos muito bem-vindos. Depois, havendo tempo hábil, nós vamos abrir também para perguntas aqui, para que a gente possa também aprofundar um pouco esse debate com a participação dos acadêmicos da UVV. O objetivo da reunião é promover o debate sobre o cybercrime e toda e qualquer atividade criminosa que tem como alvo as crianças e adolescentes, lembrando que o Brasil é o 5º país mais atacado por essa prática no mundo. E hoje aqui já registrei a presença de algumas autoridades, registrar também do capitão Hanan Lacerda Fabem, que também nos honra aí com a presença. Eu não vou me delongar muito nesse primeiro momento, para que nós possamos aprender
um pouco mais sobre esse tema e aprofundar os dados com as autoridades presentes. E aí vou convidar aqui o chefe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil para que possa fazer suas considerações iniciais acerca do tema, Dr. Hércules de Nadai Aranda. Boa tarde, nobre deputado, boa tarde a todos, convidados, presentes. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ela vem atuando há bastante tempo, com área de atuação em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra. Tá? Essa é a nossa atribuição sobre as investigações. Recentemente, houve uma reordenação nas atribuições no que compete às infrações penais, né? Então, a gente atua nas infrações cometidas contra o sistema de informática, né, contra os computadores, os crimes próprios, né, de informática, apuração nos crimes de estelionato com autoria desconhecida, tá, acima de 10 salários mínimos, a apuração das infrações contra os direitos autorais, o artigo 184 do Código Penal, lei de marcas e patentes também, tá? O crime tipificado também, 154A do Código Penal, que são as invasões aos sistemas de computadores, né? Em redes sociais também, invasões em contas, perfis, tá? Apuração nos crimes do Estatuto da Criança e Adolescente, artigos 241A, 241B, 241C e D, combinado com os 241E, ou seja, aqueles fatos que a pessoa armazena, troca, disponibiliza, vende, conteúdos sexuais, pornográficos, né, de abuso sexual infantil, pelas redes sociais ou outros meios pela internet. Sempre estamos combatendo, uma prioridade nossa da delegacia esse tipo de crime. Temos convênio com a Polícia Federal, com o sistema Rapina, tá? Que as grandes empresas, os grandes provedores de aplicação de internet, as grandes empresas aí, WhatsApp, Facebook, Google e outros, né? Assim que recebe alguma informação de conteúdo armazenado ou chats, frases, eles reportam isso aos institutos internacionais e às polícias federais de cada país. Então, não diferentemente, isso vai para a Polícia Federal, ou às vezes a gente recebe também de agências americanas, que temos também uma grande estreito de parceria, um grande laço. Então, às vezes chegam também demandas de consulados americanos, de agências americanas, de provedores de aplicação de internet, sistema da Rapina da Polícia Federal, e outros sistemas que nós temos também para identificar esse tipo de infratores de criminosos, né? Além disso, apuramos também crimes contra a perseguição, que é o stalking, né? E também alguns casos de notícias falsas, né? E como atribuição da delegacia, vocês podem notar que a nossa atribuição não é de todo o Estado. Aqueles crimes que acontecem no interior, a depender, ficam para as delegacias do interior e outros para a delegacia distrital. Por exemplo, crimes de estelionato com valores menores de 10 salários mínimos. Essa atribuição ficará a cargo da polícia distrital de cada bairro. Por isso, nessa instrução normativa do chefe de polícia, prestamos apoio à instrução, à colaboração para as investigações, para que os policiais possam, dessas outras delegacias, estar mais preparados, né, a fim de combater esses delitos. Por isso também, anualmente, temos um curso de formação aos policiais pela CADEPOL, no qual eu sou um dos professores, e lecionamos um curso de introdução aos crimes cibernéticos. Temos a pretensão de avançar nesse curso,
e ampliar o número de vagas, porém, pela insuficiência, talvez, de recursos, tanto de policiais como financeiros, assim, na logística do curso, abrimos vagas para 25 policiais. Isso é muito importante porque ajuda a formar, pouco a pouco, esses policiais que vão se familiarizando com o tema, com as investigações, que não são simples, são complexas. Mas, desde já, eu gostaria de salientar que todo crime digital deixa um vestígio, deixa um dado, né? E, praticamente, solucionamos quase todos os crimes, né? Então, aqueles que, porventura, queiram se aventurar, não caia nessa, porque a delegacia está preparada para identificar, reprimir e responsabilizar. Trouxe alguns dados sobre algumas estatísticas também, de forma básica. Por mês, nossa delegacia recebe um montante de 150 boletins por mês, em média, né? Tanto registrados presencialmente, quanto outros direcionados por outras delegacias, que encaminham via o sistema que a gente chama EDOCS, né, o sistema interno da polícia. É um volume bastante elevado, se considerarmos o efetivo da delegacia. Hoje nós contamos com 5 investigadores de polícia, eu sou o investigador mais antigo, chefe. Temos 2 escrivães, um delegado titular, né, e, recentemente, temos um laboratório que já está previsto nas atribuições, na instrução de serviço, e temos um perito oficial trabalhando conosco, o que nos ajuda em muito, facilita em muito o nosso trabalho, porque após os cumprimentos de mandados, temos vários dispositivos a serem periciados, celulares, pendrives, HDs, né, notebooks. Então, esse laboratório presente na delegacia facilita em muito o trabalho dos investigadores na resolução dos inquéritos. Porém, é necessário ampliar. Sobre alguns dados voltados a esses casos recentes, infelizmente, ataque a escolas, desde 2022 até agora, nós cumprimos 10 mandados de busca e apreensões, ou seja, são 10 casos que nós fomos demandados por diferentes instâncias. E sobre a produtividade em termos de prisões e buscas e apreensões, desde o ano 2020, só do ano 2022 a 2023 agora, foram 31 mandados de busca e apreensões cumpridos, com 20 prisões. Aí, desde estelionato, crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com esses crimes de planejamento de ataques a escolas, né? Basicamente, esse é um resumo do que compõe a delegacia, das atribuições e alguns dados básicos sobre a delegacia. Caso alguém queira registrar a ocorrência, pode usar tanto a delegacia online, está disponível aí na internet, só colocar delegacia online Espírito Santo, a pessoa pode registrar o fato pela delegacia e encaminhar posteriormente a materialidade, que é as impressões, a URL, o endereço, os comprovantes, a depender de cada crime, ele pode encaminhar isso posteriormente para a delegacia no cartório. Mas nada obsta que a pessoa registre o fato pela delegacia online, que facilita muito para a população. Ou presencialmente, né, na delegacia, que fica situada na Avenida Marechal Campos, número 1236, bairro Bonfim, Vitória, Espírito Santo. Nossa equipe está bem especializada, temos participado de vários cursos recentemente, várias integrações com diferentes instituições, Polícia Federal até Agência Americana, mas o que falta um pouco mais é realmente um pouco mais de efetivo, mais servidores, porque a demanda é muito grande, considerarmos o número de boletins e inquéritos versus o número de policiais. Mas a população pode ficar tranquila que os casos são solucionados. Bom, basicamente, essa contribuição que eu gostaria de prover aí à comissão.
e estou aberto às perguntas. Agradecer aí a explanação do Dr. Hércules, que tem tanta experiência, e destacar da sua fala quando o senhor diz para as pessoas que todo crime cibernético, todo crime digital, ele deixa rastro e que as pessoas têm que observar isso, porque não quer dizer que não é fisicamente que não vai ter uma investigação e uma punição do delito, né? Exato. Perfeito. Pois não, pode concluir. As investigações, como eu disse, são complexas. Cada tipo de investigação demanda uma análise de dados. Existe, assim, vamos colocar de forma prática, né, um leque à disposição, mas os dados técnicos analisados e assim requisitados pela polícia, os diferentes tipos de provedores de aplicação de internet, provedores de conexão de internet, vão subsidiar as investigações para chegar na identificação e responsabilização da autoria, né, do crime. Perfeito. Tá? Obrigado, que isso fique registrado, tendo em vista que nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Assembleia, para que a população capixaba tenha plena consciência dos fatos aqui expostos. Quero aqui registrar as presenças dos deputados Camila Valadão e deputado Coronel Wellington. Começar pela deputada, para que ela possa fazer suas considerações iniciais também. Boa tarde, presidente dessa comissão. Boa tarde, Coronel Wellington. Quero saudar todas as pessoas convidadas para essa reunião dessa comissão importantíssima. Saudar os estudantes de Direito ali nas galerias também, boas-vindas. E vamos aí ouvir os demais convidados, dizer que esse tema é de extremo interesse para a comissão que prevê aí a proteção e os direitos da infância. Eu estou também presidente da Comissão de Direitos Humanos e, sem dúvida, esse debate também muito nos interessa. Reforçar aqui, o doutor Hércules fala sobre a falta de efetivo policial. O tema do concurso público, a defesa do concurso para as diferentes áreas é uma das pautas que a gente cobra de maneira sistemática ao governo do Estado. Não dá para falar de segurança se a gente não tem profissionais para poder atuar. Então, essa também é uma das nossas reivindicações. Palavra ao nosso deputado líder, Coronel Wellington. Boa tarde, presidente. Eu agradeço a Deus a oportunidade de mais uma tarde nós estarmos aqui. Camila Valadão, uma guerreira e defensora de todas as causas de interesse públicos e coletivos do Estado do Espírito Santo, pessoa na qual nós tivemos assim a felicidade, né, de ter conhecido agora e está aprendendo muito. Nós agradecemos ao Dr. Hércules pelas palavras, inclusive já nos encontramos em outras oportunidades em que nós fomos pessoalmente na delegacia e ele nos mostrou uma série de necessidades estruturais e humanas necessárias, uma delas evidenciadas aqui pela fala da deputada Camila, que é com relação ao efetivo, não só em quantidade, mas em qualidade. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar presente numa prestação de contas do secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo, na qual revelou que 38,6% do orçamento do Estado é gasto com pessoal, o que nos revela a possibilidade de nós termos os concursos realizados para complementar, não só na área de segurança, mas na área de educação e saúde, todos os quadros dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Esses servidores, com certeza, farão a entrega dos trabalhos nos 78 municípios capixabas, de todas as políticas públicas. E mais do que em quantidade, é valorizar os próprios servidores que existem, uma vez que nós temos extraordinários profissionais, né? Então, nosso muito obrigado. Doutor Carlos é um dos convidados também. Nosso muito obrigado por ter atendido a solicitação do nosso presidente, deputado Alcântaro, que é um defensor e um grande líder nato, futuro prefeito da cidade de Aracruz. Doutora Daniele, também nosso muito obrigado pela presença. Capitão Hanna, nós temos a grata satisfação de ter feito parte da Polícia Militar por 30 anos, né? E sabemos de todas as dificuldades
que nossa caserna enfrenta, não como militares, mas como operadores de segurança pública, baseado na disciplina e hierarquia, que nós estamos diuturnamente nos 78 municípios capixaba durante 365 dias e 6 horas no ano. Os convidados, que são os alunos do curso de Direito da UVV, não é isso, presidente? Nosso muito obrigado também por ter atendido ao convite e estar presente num debate tão importante, uma vez que, de todos os crimes que acontecem hoje, o que é mais inovador são os crimes cibernéticos que acontecem de forma anônima, desde a criança e o adolescente envolvido até as pessoas de idade. Haja vista que os maiores prejuízos financeiros são justamente nas pessoas idosas, em que ficam vulneráveis, inclusive emocionalmente, com as pessoas que acabam por acolher e por fazer diversos tipos de inserção, né, através da internet com essas pessoas e deixa elas vulneráveis. Então, nosso muito obrigado, presidente, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço a palavra dos nobres deputados, agradeço o carinho do deputado Coronel Wellington, mas não sei se eu tomo posse dessa profecia não, Camila, tem que orar mais. Sem mais delongas, até por conta do nosso tempo regimental e aproveitando a oportunidade de termos aqui a companhia dos acadêmicos da UVV, vou passar ao capitão Hanan, que é mediador do processo de investigação entre a Polícia Militar e Civil do 5º Batalhão, e depois a gente ouve os convidados da Polícia Federal sobre o tema. Bom, boa tarde a todos. Na figura do senhor presidente, eu saúdo todos os homens aqui presentes. Na figura da deputada Valadão, saúdo todas as mulheres aqui presentes. Estou representando aqui o comando do 5º Batalhão. Nosso 5º Batalhão, a sede é Aracruz, abrange os municípios de Fundão, João Neiva, Ibiraçu e, por consequência, Aracruz. Na fala do nosso investigador aqui, a gente vale ressaltar a importância desse debate. Nós estamos no lugar correto para se ter um debate, inclusive agradecer e enaltecer a iniciativa do senhor, deputado, porque aqui que saem as nossas leis. Então, aqui que é o nosso lugar de debate. É muito importante que a nossa população tome posse da consciência de estar aqui para a gente poder promover mais esses debates. Até por conta da nossa função, como o nosso coronel brilhantemente destacou, boa parte desses crimes são direcionados à Polícia Civil. Nós fazemos parte ali da primeira intervenção, do primeiro contato, porque geralmente a pessoa liga 190, quando ela e é uma média altíssima de, os senhores não têm noção, de golpe de WhatsApp, principalmente com idosos. Sim, é bastante alto. E boa parte disso é por desinformação. Por, às vezes, não pedir ajuda a alguém que entende melhor do assunto. O que acontece aqui, esse Pix aqui, isso é verdade mesmo? Boa parte desses golpes chega primeiro para a gente direciona depois com o nosso brilhante trabalho da nossa Polícia Civil. Nossa fala aqui é no sentido de nos colocar à disposição. A Polícia Militar, como o coronel disse, estamos em todo o estado, estamos em todos os municípios do estado. A questão do efetivo é um ponto à parte, né, no qual nós não podemos fechar os nossos olhos, mas estamos à disposição. Outro ponto muito importante que o nosso policial civil trouxe aqui, a questão de exposição de material íntimo. A gente só ressaltar, não vamos ficar calados, vamos denunciar, não vamos ficar calados, principalmente mulheres. Às vezes as pessoas têm medo de denunciar alguma coisa. Estamos à disposição, não vamos passar pano para esse tipo de gente. Que os criminosos sejam punidos severamente. Mais uma vez, nos colocar à disposição. Estamos lá na Companhia de Fundão, comandando a Companhia de Fundão, aqui representando o comando do 5º Batalhão. E, mais uma vez, enaltecer o trabalho do senhor e agradecer a oportunidade. Muito obrigado pelas palavras, capitão Hanan, pela disponibilidade. Em nome da comissão aqui, a gente agradece a presença e as palavras aqui e a disponibilidade colocada, posta. Vou convidar
para o uso da fala. O senhor me perdoe, doutor, mas vou começar pelas mulheres, hein? Representando a Polícia Federal também, a doutora Daniele Tristão, que é escrivã da Polícia Federal e coordenadora do projeto de prevenção e abuso de crianças e adolescentes. Boa tarde a todos. Agradecer ao doutor Alcântaro pela oportunidade, né, pelo convite e parabenizar por esse trabalho. Lá na Polícia Federal, eu faço parte do projeto de prevenção ao trabalho de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós recebemos por dia uma média de 400 crianças de escolas públicas e algumas de escolas particulares que nos ouvem sobre 3 assuntos, né? Corrupção, abuso sexual e drogas. Eu sou responsável por falar sobre o abuso sexual infantil. E, diferente do trabalho do colega aqui, né, do Dr. Boaz, do Dr. Hércules, eu fico lá no começo, né? Eu recebo aquelas crianças que estão chegando para orientar sobre o assunto. E é impressionante a quantidade de crianças abusadas que vão à Polícia Federal e se identificam, né? No final da palestra, eu faço um apelo às crianças. Eu falo, olha, se você já foi abusado ou está sendo, conversa comigo, conta para a professora, conta para o pai, e crianças levantam a mão. No meio da palestra, começam a chorar. Eu choro junto também, porque eu não sou de ferro, sou mãe, né, de 2 meninas. Hoje, inclusive, aconteceu um fato muito interessante lá na polícia. Eu não estive pela manhã, porque eu estava em outra atividade. Um colega foi falar no meu lugar, e uma menina levantou, começou a chorar e abraçou o colega que estava no meu lugar e falou, olha, eu fui abusada. Falou, né, a pessoa que abusou. E ele falou, mas e aí? Né? Ela, não, já fui tratada. Mas assim, ela chorava tanto. E toda palestra que eu dou, 1, 2, 4 crianças se identificam. Tem criança que até desmaia no auditório. Assim, é bem triste, sabe? E a gente, na medida do possível, orienta, né, as que ainda estão sem orientação, encaminha para a investigação, ou as professoras, né, encaminham para os conselhos tutelares. E é um trabalho muito importante, porque a criança orientada, ela pode não sofrer, né, o abuso, né, do que uma criança sem orientação. Então, o nosso trabalho, né, o trabalho que eu faço lá de prevenção, é de orientar, de explicar, né, como que eles agem, onde eles atuam, que eles estão em todas as camadas sociais, porque a tendência da criança que vai lá, a criança em vulnerabilidade, é pensar, porque eu sou pobre, né, eu sou abusada. Eu mostro que em todas as camadas sociais tem abusadores, tem pedófilos, em todos os lugares, shopping, dentro de casa, né, e na maioria das vezes o abusador é alguém da própria família. Então, assim, a gente faz esse alerta, né? E eu fico impressionada com as crianças que relatam no meio de todo mundo. O auditório fica cheio, assim, de crianças, adolescentes. Tia, quero falar. Aí eu, deixa eu falar, né? Aí eu falo, não, vamos conversar depois? Não, eu posso falar aqui mesmo. Tipo, eu nem tenho vergonha, assim, de contar. É muito triste, muitas choram, muitas saem do auditório, aí depois eu atendo, converso, oriento, encaminho, né, para atendimento. E é isso, as crianças estão sendo abusadas debaixo do nosso próprio nariz, né? A gente tem que ter essa consciência de olhar para o lado, né? Por uma mudança de comportamento da criança na escola, dentro de casa, em qualquer lugar, né? Para ver o que está acontecendo com essa criança. Porque às vezes a gente deixa passar batido, né? Ver uma criança mais tristonha, ou enfim, e não dá atenção. E muitas chegam todas cortadas lá, né? Com os braços, virilha e a região aqui da barriga cortada. Uma foi muito interessante que eu perguntei para ela me chamou para conversar após a palestra, e ela, tia, olha aqui meu braço. Aí eu, o que foi isso? Não, eu fui abusada pelo meu irmão e eu não me perdoo. E aí, na escola, eu perguntei, como que acontece isso? Você se corta em casa? Ela falou assim, não, na escola. Eu, mas aonde? Ela, na sala de aula. Eu, mas como assim? Ela, não, meus colegas tiram a lâmina do apontador, aquela lâminazinha, e me cortam. Aí eu, mas e professora? Está na sala de aula? Sim. Ela está na sala. Ela não vê, não? Não. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, né? Quando os professores estão me ouvindo, eu falo também para os professores, a esse aluno que está sempre de blusa, de frio, porque ele pode estar escondendo alguma coisa. Um colega foi numa escola há pouco tempo e tinham 27 crianças com blusa de frio. E aí era um dia
quente. Aí ele falou, gente, mas está tão calor, por que vocês estão com blusa de frio? Aí pergunta para o professor, normal, ele sempre vem assim. Aí o colega falou assim, não, alguma coisa está errada. Aí pediu para a menina tirar a blusa. Estavam todos cortados. Então, ou é abuso, nesse caso eram vários problemas, mas um dos problemas era o abuso sexual. Então, assim, as crianças têm na própria pele, né, se marcado. E eu falei para essa moça, para essa garota, né, tinha 12 anos a menina, eu falei, mas você não doeu? Isso não dói em você? Ela, não, tia, a dor é na alma, não é mais no físico. Então, assim, eu choro lá junto com as... Eu não aguento, né? Eu choro, eu falo que eu não sou psicóloga, eu sou policial, né? Então, eu não tenho estrutura, às vezes, para escutar o que as crianças estão me relatando. Aí eu chamo alguém para me ajudar, eu saio até assim de cena, porque eu não sei, eu acolho, mas eu não sei se eu tenho as palavras certas para falar, né? Aí não, Dani, você tem todo jeitinho de conquistar, mas assim, é muito difícil para quem não é dessa área falar, né? Aí eu oro com as crianças, né? Falo, isso não pode acontecer com você, você é uma criança escolhida por Deus, dou aquela orientação assim, e falo, você não pode mais deixar isso acontecer com você. Seu corpo é sagrado, dou uma instrução assim, enfim. Mas é um alerta que eu quero fazer, né, porque o trabalho preventivo ele é tão importante quanto o trabalho repressivo, né, que o doutor Hércules e o doutor Boaz vai falar aqui com mais propriedade, porque eu não atuo na repressão, atuo na prevenção, sobre isso. Para só deixar um alerta, porque o que eu tenho visto lá é bem preocupante. E eu tento fazer esse trabalho da melhor forma possível, porque orientar, né, a gente está armando a criança, né, para não sofrer abuso sexual. Agradeço a oportunidade. Perfeito, a gente agradece a disponibilidade e a prontidão em estar aqui compartilhando o conhecimento e o conhecimento experiencial, né, de estar lidando com cerca de 400 crianças todos os dias e trazer essa realidade que nos choca e nos entristece muito. Como foi falado aqui pelo capitão, acho que a nossa função é esse fórum de debate para que nós possamos juntos construir políticas públicas para estar mitigando esse mal que vem assolando aí cada dia mais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tendo em vista o nosso horário, eu vou passar de prontidão aqui a palavra ao Dr. Boaz, que é delegado da Polícia Federal e coordena as investigações de cybercrimes no âmbito das crianças e adolescentes. Muito obrigado pela vinda, doutor. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos e a todas. E falando especificamente dos crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, a produção e a veiculação dessas imagens e vídeos na internet está tendo um crescimento vertiginoso, é um fenômeno mundial isso, e que está levando a diversos países a se unirem no combate a isso. E cabe dizer que, inicialmente, a Polícia Federal tinha como foco a repressão da disseminação e aquisição desse tipo de material na internet. Nos últimos tempos, houve uma mudança de paradigma com a criação de novos sistemas de ferramentas de investigação, tal como o Rapina, citado pelo colega da Polícia Civil aqui, que a gente tem uma parceria, e acordos de cooperação com diversos sites de internet e países também para combater esse tipo de crime. E essa mudança de paradigma, a gente não tenta pegar apenas quem dissemina e está reproduzindo esse tipo de material na internet. O foco principal é pegar o produtor desse tipo de material, né? E pegando o produtor, a gente chega no criminoso, lógico, e a gente também chega muitas vezes na vítima. E o que eu gostaria, acho que a casa correta de falar sobre isso é aqui, a gente está falando aqui da repressão e do pré-repressão também, né, que foi o trabalho da Dani aqui. A gente tem que pensar também no pós-prisão do criminoso, quando a gente chega na vítima. Eu gostaria de fazer um apelo aqui aos deputados a apoiarem a criação de novos conselhos tutelares, porque a vítima precisa de apoio e a gente fica sem ter o que fazer no final da operação, por exemplo. Ela precisa de um apoio de ser retirado muitas vezes de dentro de casa, que é onde está o abusador na maior parte das vezes. E a gente precisa disso também, para apoiar o trabalho da gente. Então é isso, gente. Agradecendo aqui as palavras iniciais e tendo em vista aqui a menção
ao Conselho Tutelar, acho de extrema importância. A gente tem aqui tratado de prevenção, de repressão e o pós também, o acompanhamento, tanto preliminar, os conselheiros, eles participam em todas as etapas. Então, nós temos hoje conselheiros aqui representados pelos conselheiros da Orla de Aracruz e de Vitória. Eu vou convidar a Lucineide, minha amiga Neide Amaral, para que possa falar também em nome dos conselheiros. Boa tarde a todos. Eu me chamo Lucineide Amaral, conselheira tutelar da Orla de Aracruz e então coordenadora do mesmo. Estamos acompanhando em tempo real, né? Estamos vendo o crescimento desses crimes, da criação de fake, principalmente atingindo o nosso público de crianças e adolescentes, onde que, em sua grande maioria, precisamos muito da cooperação, não só da sociedade, mas principalmente dos pais que acompanham esses filhos, né? Estamos muito preocupados e, enquanto órgão zelador de direito, nós estamos focados em orientar esses pais para que realmente estejam presentes na vida dos filhos, não só entregar um celular para que eles fiquem quietos, né? Que é um meio que está dentro de casa e eles conseguem alcançar essas crianças facilmente, porque eles têm, na sua grande maioria, o livre acesso de uso a esses celulares e tablets e às vezes, canais que os pais não participam. Mas gostaria também de fazer menção a um caso que atendemos recentemente sobre envolvendo dois adolescentes, né, colegas de escola. E a menina acabou gostando dele, né, e acabou mandando fotos íntimas para ele, né, das partes íntimas. E ele se sentiu no direito e acabou divulgando essas imagens, né? Divulgou essas imagens e chegou até o nosso conhecimento. Aí o menino falou que apagou essas imagens, que, né, já não tinha mais, mas só que já tinha tomado uma proporção muito grande. Então, assim, já estava rolando na rede social, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Hércules. É possível, mesmo que ele apagou da sua mídia, mesmo que ele apagou da sua galeria, é possível alcançar esse vídeo? Com certeza, como o comandante, o chefe falou, é possível sanar isso facilmente ou não? Sim, eu vou responder com um caso recente resolvido por nós sobre atentado à escola. Foi um caso aqui recente numa faculdade de Vitória, que teve uma estudante que publicou ameaças gravíssimas e, ao chegar para cumprir mandado de busca, ela já tinha apagado todas as evidências. É possível recuperar, sim, nós recuperamos com softwares forenses, né, de extrações de dispositivos móveis. Nós estamos equipados com esse tipo de ferramenta. Temos um perito oficial e, tecnicamente, assim, todo o dado está contido no disco, no cluster, na menor unidade. O que acontece? Com o uso contínuo, você apaga um dado hoje. Mas com o uso contínuo e com o tempo, ele pode sobrescrever, ou seja, gravar uma nova informação em cima daquele cluster, daquele pequeno pedacinho onde estava contida essa informação, esse dado. Que, na verdade, não é apagado, ele apaga a referência. Tá? Mas o dado ele fica contido ali, a não ser que ele seja sobrescrito. São detalhes técnicos, mas respondendo a sua pergunta, sim. O que aconteceu? Nós recuperamos todo o vídeo que ela apagou, foto, inclusive toda a preparação de texto que ela efetivou para postar essa ameaça gravíssima, porque foi uma apreensão recente, né? Então, ela tinha acabado de apagar os dados, e nós conseguimos esse êxito na análise forense. Tá? Uhum. Ok. Eu gostaria até de complementar a fala dos colegas da Polícia Federal, porque eu vejo assim, uma preocupação muito grande relacionada também aos pais que disponibilizam esse aparelhinho, que hoje virou uma febre, né? A nossa vida está aqui. Mas para as crianças, elas não sabem usar isso. Tem muitas armadilhas virtuais, né? A gente teve, um tempo atrás, o
a questão da baleia, agora tem os desafios, né? Então as crianças elas ficam envolvidas nisso e os pais não controlam. Mas existem aplicativos muito fáceis e às vezes free, livre, né, de preço. Por exemplo, o Family Inc. do Google, ele é extremamente bom. Você pode baixar o Family Inc. do Google. É uma ferramenta muito boa, ele trava bastante, você modera ali a idade da criança e realmente vai travar e vai te dar informações sobre o uso. E tem outros pagos também que o custo-benefício acaba sendo bom. Não vou fazer propagandas aqui. Mas, assim, é uma forma dos pais moderarem o que a criança está... o que ela pode acessar, o que ela pode acessar de conteúdo, vai travar YouTube, vai travar pesquisas por palavras e tudo mais. Né? Enfim, então tivemos um caso recente também resolvido de produção, doutor. Foi aqui recente, em Vitória, onde a mãe saía para trabalhar, enfim, e deixava a criança com uma tia. A criança era filmada, era aliciada aí pela tia, tinha os vídeos dela divulgados em cenas íntimas e tudo mais. Quer dizer, um caso de produção e justamente essa questão do pós, né, após a polícia chegar, identificar, prender, como fica a família ali naquela situação, né? Qual a assistência do Estado? Isso aí a gente tem que avançar um pouco mais nisso, exatamente. Tá? Perfeito. Convidar a Neide, caso queira concluir a sua fala. Ok. Ainda ressaltar que nós trabalhamos com um grande número de aldeias indígenas e nós temos observado que há uma crescente onda também de violência, né, tanto de agressão física, de estupro de vulnerável. E aí nós também gostaríamos também de sugerir, e acredito que já deva estar em pauta, já deva estar em andamento, as campanhas, né, que promovam esse combate a esses crimes, mas que alcance principalmente as aldeias, esses lugares bem vulneráveis, né, ou o público-alvo, que é crianças e adolescentes, mas voltado realmente a este combate que, assim, é assustador a crescente onda desses tipos de crime. Agradeço. Obrigado. Antes de passar para os deputados para que possam fazer suas colocações também, antenado ao tempo, nós vamos ter uma pergunta aqui de um acadêmico, mas antes eu só gostaria que ficasse um pouco claro inclusive para os universitários aqui, se puderem, doutores aí, trazerem para a gente a competência de cada uma das polícias, sobretudo a civil e a federal, no que tange a repressão a esses crimes. Qual que é a competência, em quais casos atinentes à pauta de hoje, que são cybercrimes contra criança e adolescente. Quando que a competência de investigação é da Polícia Civil e quando é da Polícia Federal, para que a gente possa melhor compreender isso? Em tese, o armazenamento fica com a Polícia Civil e a disseminação com a Polícia Federal na internet, né? Perfeito, muito obrigado. Agora sim, o armazenamento com a Polícia Civil e a distribuição. Vamos aqui agora ouvir, então, o aluno Manuel Francisco, que é do segundo período de Direito da UVV, e representando os acadêmicos aqui, vai fazer o questionamento. Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Eu queria fazer mais uma pergunta para o pessoal da polícia. Como é feita mais essa questão do trabalho, essa parceria entre as polícias civil, federal, como é feita essa conexão, esse trabalho que vocês fazem em equipe para descobrir futuros, quem sabe, abusadores, divulgadores de essas notícias, esses conteúdos impróprios? Queria saber mais como é essa relação. Boa tarde. Então, como dito, nós temos parcerias de trabalho, né, de sistemas também que são compartilhados com a Polícia Federal, que, na verdade, recebe reportes internacionais dos provedores de aplicação de internet. Quais são os provedores de aplicação de internet? São todos aqueles sites, aplicativos, ou seja,
quando você recebe a conexão, atribui lá um IP alocado, você vai navegar. Né? Vai entrar no Google, vai entrar no WhatsApp, vai entrar no Facebook, sites e tudo mais. Esses são, em regra, os provedores de aplicação de internet. Então, eles têm entidades internacionais, o NICMEC é uma delas, que está sediado nos Estados Unidos, que recebe alguns reportes, na verdade, muitos reportes, né, de conteúdo de abuso sexual infantil e adolescente. Alguns desses geram um sistema, tem sistemas por trás disso, softwares também, que vão identificando. Eu não posso detalhar muito as questões, né, por questões de privacidade, segurança, investigação, mas assim, as polícias estão se comunicando muito mais, e muito mais em relação a esses crimes. E são demandas que são recebidas, por exemplo, na Polícia Federal, o nobre colega pode falar muito mais, diariamente. São muitos reportes diariamente. Né? Então, são difundidos para as delegacias, ora tanto a atribuição da Polícia Federal, ora tanto a atribuição da Polícia Civil. Né? Então, além deste, tem outros sistemas também que são reportados via dados técnicos e assim distribuídos para as polícias também, de acordo com a sua atribuição ou competência para a investigação. O senhor quer complementar? Satisfeito, dizendo que tem toda uma triagem, mesmo chegando esses informes, a gente tem que fazer uma investigação em cima, não é simples, a gente não recebe a informação e já faz uma busca, a gente faz uma triagem para ver realmente se procede ou não o informe, antes de realizar uma busca, por exemplo. Perfeito. Pois não. Complementando, eu lembrei também que, além desses reportes, tem também o Disque 100, né, do Ministério da Justiça, tem o Disque Denúncia, do 181 aqui do Estado, que às vezes a gente recebe algumas denúncias também, tem que fazer uma análise, uma verificação preliminar dos dados, se procede ou não a denúncia, e tem também procedimentos que a gente recebe via denúncia de ouvidorias do Ministério Público. Então, a população denuncia no próprio site do Ministério Público, que reporta à Polícia Civil essa denúncia. Né? E aí inicia-se uma análise e a investigação, se for o caso. Perfeito. Obrigado, doutor Manuel. Está satisfeito? Muito obrigado. Tá joia. Muito obrigado em seu nome a todos os alunos novamente. Eu vou passar aqui agora para os nobres deputados, a começar pela Camila, doutora Camila Valadão, caso tenha aí suas ponderações ou perguntas, fique à vontade. Obrigada, presidente. Quero só complementar algumas das informações aqui prestadas, agradecer vocês pelas informações, esclarecimentos. E de tudo que foi falado, fiquei pensando bastante sobre o atendimento a essas vítimas. Eu sou assistente social de formação, já atuei no âmbito da política de assistência, ouvi a conselheira tutelar, me rememoro os vários desafios que a gente tem na ponta, muitas vezes, para os atendimentos. Vocês falaram dessas famílias. No caso do abuso sexual, a gente está falando de muitos casos que ocorrem dentro de casa. Então, o que torna um desafio ainda maior, não só do ponto de vista investigativo, obviamente, mas do ponto de vista das medidas concretas. E aí? A doutora Daniele falava sobre os relatos que ela recebe. A gente fez uma audiência pública aqui na Assembleia em que aconteceu a mesma coisa. A audiência era para discutir políticas públicas, mas haviam vários adolescentes e o espaço, a troca, o debate possibilitou, por exemplo, uma jovem se sentir acolhida à vontade para poder trazer o seu relato. Felizmente, nós tínhamos conselheira tutelar na audiência, conselheira tutelar de Vitória. Esse caso nem tinha sido notificado. É a primeira vez que aquela jovem falava sobre isso. E, imediatamente, enquanto comissão, a gente já acompanhou essa jovem, chamamos a conselheira tutelar e já iniciamos aqui dentro da Assembleia o atendimento dessa jovem. Então, a minha questão é, falar desses temas pressupõe também uma rede profissionalizada de atendimento, de escuta e de acompanhamento. E aí a gente falou dos conselhos tutelares, é um grande desafio, a gente tem conselhos muitas vezes sem estrutura, sem carro, sem casa, sem telefone, conselheiros tutelares que recebem remunerações baixas, então como prestar
um excelente serviço para essas crianças, e, aliás, pela nossa legislação, crianças e adolescentes são prioridades, mas quando a gente vai para os equipamentos e serviços públicos, a gente chega à conclusão que essa prioridade, muitas vezes, não aparece no orçamento público, então esse já é um grande desafio. A outra coisa são os centros de referências especializados da assistência social, que deveriam ser os equipamentos destinados para o acolhimento dessas vítimas de violências. Cito a cidade de Aracruz, eu vi que tem várias pessoas de Aracruz, um desafio para o futuro prefeito ou futuras gestões. A gente tem, por exemplo, na cidade de Aracruz, um único CREAS. Olha só, uma cidade daquele tamanho, que tem um único centro de referência especializado. Como acolher e atender essas crianças? E a gente tem cidades do Espírito Santo que ainda não têm CREAS. A gente vem cobrando também um investimento público para a construção desses equipamentos. Por fim, assim, o atendimento psicossocial. Atendemos, a rede de assistência acolheu. Onde tem psicólogo no município, uma criança que sofreu um abuso precisa ser atendida. A gente vai nas unidades básicas de saúde, muitas vezes não tem. A gente vai nos serviços da média e alta complexidade de saúde, também não tem. Do que adianta essa criança denunciar? Por que eu estou falando isso? Se ela não tem, muitas vezes, o acompanhamento posterior, só denunciar não é o suficiente, é necessário, é fundamental, mas a gente precisa desse posterior. Então, deixo aqui essa reflexão, um grande desafio dos nossos atendimentos é a não revitimização da vítima. Ela já foi vítima uma vez. Ela não deveria ser vítima de novo, de violência, quando ela vai, por exemplo, nos equipamentos, Conselho Tutelar CREAS, ou quando ela vai, por exemplo, nos serviços de saúde buscar ajuda. Imaginem vocês uma criança que sofreu abuso sexual ter que relatar 5 vezes sobre esse abuso que ela sofreu. Ela vai na polícia, é um relato. Ela vai no CREAS, é um relato. Quando ela vai para a unidade básica de saúde, ela relata de novo. A gente está revitimizando uma vítima, então esse também é um grande desafio que a gente possa avançar, deputado. E aí eu acho que essa comissão, de fato, ela tem esse desafio e essa prerrogativa de contribuir para que a gente avance no nosso Estado no sentido de garantir atendimento humanizado e o combate, obviamente, a esse tipo de crime. Muito obrigado pelas palavras, deputada Camila. Deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Nós gostaríamos apenas de relatar a respeito do dado que o doutor Hércules falou, de uma média de 150 ocorrências por mês, né? Então, nós sabemos das dificuldades que nós temos hoje no Estado, na questão do sinal telefônico, do sinal de internet, que dificulta muito a questão da efetiva comunicação aos meios, às instituições competentes, para apurar, para acolher e apurar esse tipo de crime. Além de que a informação é verídica, de que a maior parte desses problemas acontece dentro ou no seio familiar, né? Então, olha só, nós temos os problemas, nós temos uma subnotificação, de fato. Primeiro, os jovens, crianças e adolescentes que não querem, outras tantas que, por estar no seio familiar ou de pessoas conhecidas, também já têm essa resistência. Quando nós partimos para a questão institucional, as próprias instituições, como foi relatado aqui, também têm suas limitações em termos de pessoal, em termos de equipamento. E aí, posteriormente, a identificação e todo os procedimentos necessários, a apuração, a identificação e realmente a abertura do inquérito seja feito. No final, de que 100 pessoas são identificadas, olha só, que caminho de dificuldade, que peneira que a criança vai passando e a família vai passando. No final de tudo está a apreciação da justiça. E assim, a nossa pergunta é quanto que efetivamente, de cada 100 identificados, quantos que realmente são apenados ao final? Boa tarde. Esse dado, infelizmente, nós não temos, porque após o relatório final do delegado, encaminhando aí com o indiciamento, o judiciário não retorna esse dado à delegacia, se houve realmente o oferecimento da denúncia, se
o suspeito lá foi condenado ou não. Esse dado ele não é quantificado, salvo engano, pela Polícia Civil. É muito interessante, deveria ser resgatado, mas assim, o que eu posso dizer que basicamente todos os inquéritos relatados por nossa delegacia envolvendo essa complexidade de dados técnicos, e que eu acompanho, logicamente, depois que a gente é intimado, né, ao judiciário para reproduzir ali o relatório, a investigação, como chegou naquela pessoa, basicamente a gente nota que os casos vão à frente, é oferecida a denúncia e a pessoa realmente é condenada, porque é técnico. Não tem como a pessoa querer vai tentar uma justificativa, mas a questão é muito técnica, então ela está amarradinha ali no inquérito, né? Mas, assim, esse retorno, infelizmente, eu não tenho esse dado. Perfeito. Eu vou disponibilizar aos nossos convidados das forças policiais, caso queiram. Nós temos o prazo até às 14h36 pelo nosso regimento, e após a gente vai estar no plenário da Assembleia. Então, colocar à disposição, caso queira fazer uma breve consideração final, fica oportunizado. Satisfeitos? Deputados, algum requerimento? Não? Então, no mais, primeiro eu quero aqui destacar a importância desse tema. Nós temos no Brasil, nessa primeira metade do ano, segundo pesquisa, 70% de aumento das notificações de pornografia infantil. Isso, sem dúvida nenhuma, é um reflexo da sexualização precoce das crianças e que também reflete diretamente nesse tipo de crime tão bárbaro e que, como nós podemos observar que hoje, as nossas autoridades policiais não medem esforços para que possam estar reprimindo esse tipo de ação, para que seja dada a devida investigação e punição. Nós temos ordenamento jurídico rigoroso quanto a esse tema, mas a gente sai daqui com uma missão importantíssima, que é também de tratar, como foi apontado pelo Dr. Boaz e por outros que aqui ponderaram, da gente tratar também as políticas públicas do pós-trauma, do acompanhamento das crianças, dos adolescentes, do fortalecimento dos conselhos tutelares. E eu creio, nobres deputados, que essa é uma missão que se impõe também à nossa comissão, destacando a população capixaba, destacando aqui, sobretudo, aos alunos presentes, que essa comissão ela tem atuado durante toda essa legislatura, desde o início, empenhada, junto a outras comissões permanentes dessa casa. Nós temos, salvo engano, 16 comissões permanentes, aumentou 17 comissões permanentes, comissões temporárias, CPIs, comissões temporárias, que são as comissões especiais e as parlamentares de inquérito, e as frentes parlamentares. Então, deixar claro para todos que isso tudo faz parte aí do trabalho legislativo dos deputados, os 30 deputados da Assembleia do Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que fica restrito ao plenário, mas tem muito trabalho, a gente tem muito para fazer, e essa casa é de todos vocês. Então, sejam sempre bem-vindos, estão sempre convidados para participar desse debate. As autoridades policiais continuem contando aí com o nosso trabalho, com esta comissão. A gente se compromete a continuar debatendo esses temas tão relevantes para a proteção e a promoção do direito das crianças e dos adolescentes. Não havendo nenhum requerimento, dado o tempo, eu vou declarar por encerrados os trabalhos desta comissão, convidando e convocando os deputados para a próxima ordinária na data regimental, convidando os alunos presentes, autoridades, caso queiram, para nos acompanhar na sessão ordinária agora no plenário desta casa. Muito obrigado, que Deus abençoe, uma ótima tarde a todos. A TV Assembleia acaba de transmitir ao vivo a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O colegiado é presidido pelo deputado Alcântara Filho. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. A TV Assembleia mais perto de você.